Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar aquele formato de vídeo que vocês amam, que são os vídeos onde a gente fala sobre perfumaria. Gente, o pessoal tem me pedido muito nos comentários dos últimos vídeos para falar mais sobre perfumaria, que vocês amam esse assunto. Vocês sabem que os perfumes são os produtos mais lucrativos da consultoria, né? Nós que trabalhamos com várias marcas, os perfumes são os produtos em que a gente tem mais lucratividade e são os grandes carro-chefe das marcas de catálogo, como Natura, Eudora, Boticário, Moments Paris, Amaca Paris, são os produtos assim carro-chefe que a gente trabalha, né? Mahogany, Renaudê, enfim. E eu vim trazer um vídeo para vocês hoje explicando um pouco sobre as vibes olfativas dos perfumes, tá? Vou mostrar para vocês dividindo em femininos e masculinos, vou explicar alguns tipos de vibe olfativa que existem na perfumaria para você entender melhor algumas projeções que a gente usa quando a gente vai fazer atendimento, algumas leituras que a gente faz quando a gente vai atender algum cliente, né? E aí, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar alguns nichos de vibe olfativa feminino e alguns nichos de vibe olfativa masculino e vou exemplificar para vocês. Vou citar alguns perfumes de algumas marcas diferentes para você entender o que eu tô querendo dizer com você ali naquela vibe, para você entender qual que é aquela proposta daquele caminho olfativo ali, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like se você gostar do meu vídeo, tá bom? Bom, primeira coisa, eu vou começar com os femininos, tá? Gente, nas vibes olfativas principais da perfumaria feminina, nós temos os perfumes princesinha, nós temos os perfumes mulherão, nós temos os perfumes sofisticada e elegante, nós temos o perfume clean girl e nós temos o formiguinha, tá? São alguns das principais vibes olfativas que a gente encontra na perfumaria feminina. Na perfumaria masculina, nós temos as vibes sedutores, executivos e poderosos, nós temos a vibe aventureiros, nós temos a vibe praianos e academia e nós temos a vibe casuais, tá? Mais ou menos aí para você entender o que eu quero dizer com cada vibe dessa, como que você aplica isso aí na prática para você entender. Eu vou exemplificar cada um e você vai começando a entender como é que funciona aí a perfumaria, vai te ajudar muito aí nas suas vendas, a você aumentar as suas vendas sabendo fazer a leitura correta da necessidade do seu cliente, tá? Antes de começar, eu quero deixar aqui para vocês uma dica. Quem ainda não adquiriu, gente, eu tenho um e-book, um livro que eu escrevi explicando tudo sobre perfumaria para vocês, tá? Então, no meu e-book você vai aprender isso e muito mais aprofundado. Lá eu falo especificamente das famílias olfativas, tá? A gente não entra nas vibes olfativas, a gente entra nas famílias olfativas. São os frutais, florais, gourmand, orientais, especiados, fougères, florais, né, amadeirados, entre várias outras famílias olfativas. Eu explico todas para vocês no meu e-book. Então, o meu e-book, ele tem mais de 170 páginas de conteúdo, divididos em 2 módulos. O módulo 1, você vai aprender toda assim a origem, né, dos perfumes. Você vai aprender ali diferenças de concentração, body splash, desodorante de colônia, parfum, extrato de parfum, de parfum, del parfum. Você vai aprender tudo isso, tá? Você vai aprender as diferenças de coloração dos frascos, por que cada frasco é de uma cor. Inclusive eu vou falar sobre isso também no vídeo de hoje, tá? Vou falar um pouco sobre isso também. Lá você vai aprender por quê, você vai aprender as sensações causadas por um cheiro, você vai aprender no módulo 1, você vai aprender tudo o que você precisa entender da perfumaria, tá? Perfumes, assinatura, tudo eu explico para você. E no módulo 2, a gente vai para a parte prática, aonde eu vou te explicar como que você faz um atendimento, quais são as perguntas que você faz para o seu cliente, para você poder extrair as informações dele corretas para você poder
não errar ali na sua demonstração, porque depois de 5 fragrâncias o olfato do seu cliente já satura e ele começa a misturar os cheiros. Então nos 5 primeiros perfumes, mais precisamente nos 3 primeiros, você tem que ser mais assertivo, tá? Nas demonstrações que você vai fazer. Então isso tudo eu explico pra você no meu e-book. Eu te ensino a criar fitas olfativas, eu te ensino tudo. Eu te ensino dicas pra você vender no WhatsApp, tá? Então o meu e-book, gente, ele é bem completo, tá bom? Se você quiser estudar mais sobre perfumaria, que não tem como eu explicar tudo que tem no e-book aqui no YouTube, não dá pra dividir em vídeos, são coisas que tem que ser por escrito, porque são coisas que você realmente precisa ler, você precisa entender. Inclusive, no final do meu e-book, eu tenho uma lista que eu fiz pra vocês, pra quem for adquirir o e-book, uma lista com os perfumes de cada marca que são inspirados em perfumes importados, tá? Quais perfumes da Natura têm similaridade com perfumes importados, quais do Boticário, quais da Mahogany, quais da Renaudê, tá? Eu tenho ali separadinho ali pra você. Inclusive o Boticário tem muitos que você nunca imaginou, tá? Tem um ou outro que divulga aí na internet, mas eu formulei ali pra vocês tudo, tá? As fragrâncias ali que tem similaridade com importados. Eu já sou treinadora de fragrância, gente, há muitos anos, tá? Então, eu fiz um e-book bem mastigado para você poder entender. Então, se você quiser aprender mais sobre perfumaria e vender muito mais, viver de vendas de perfumes, de fragrâncias, você pode estar adquirindo meu e-book no link que eu vou deixar aqui fixado no topo dos comentários, tá bom? Primeira vibe olfativa dos perfumes femininos que eu vou explicar pra vocês é a vibe princesinha. O que é a vibe princesinha? São aqueles perfumes mais delicados, né? Aqueles florais mais agradáveis, mais femininos. Normalmente eles vêm numa roupagem rosa clarinha. Os frascos vão vir com a coloração rosa clara ou rosa clara transparente, tá? Essa proposta, assim, que você olha o frasco, você já espera um floral mais leve, mais agradável, mais dia a dia, aquele cheirinho bem princesinha mesmo. Ó, exemplo deles, por exemplo, Florata Rosé, o Immense Infinity, o Una Blush. A gente tem o Essencial Tradicional da Natura, Glamour Tradicional da Natura. A gente tem o Lira da Eudora, a gente tem o Rosé Eau de Parfum da Eudora, tá? Só pra você entender aí alguns, né? O Florata Love Flower são perfumes vibe princesinha. Você ouvindo esses perfumes que eu tô falando com vocês, se você conhecer alguns deles, você já vai perceber a similaridade de vibe que esses perfumes que eu acabei de falar têm. Você conhecendo o cheiro de alguns deles, você consegue comparar e entender que vibe que esse perfume traz. Uma vibe de um floral delicado, um perfume delicado. Quem vai usar vai te trazer vai te lembrar, vai trazer a sua lembrança uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais feminina, né? Traz aquela vibe assim realmente mais delicada, tá bom? Então, os perfumes princesinha sempre vão trazer essa vibe mais delicada, mais feminina, e geralmente eles vêm numa roupagem de frascos de coloração rosa claro. Claro, gente, entende uma coisa, a coloração dos frascos não é uma regra para todos os perfumes. Vai ter algumas vibes aqui que eu vou explicar por que aquele perfume ali não tá, é uma exceção à regra, tá bom? Tem alguns que são exceção à regra. Existe alguns vibe princesinha com frasco de outra coloração, existe, tá? Então eu vou citar isso aí, vira e mexe pra vocês. Mas na sua maioria, eles têm que seguir essa proposta. Sempre perfumes com frasco rosa claro, você vai esperar um floral mais delicado. Normalmente são florais. Podem ser também florientais ou gourmands, podem ser, como é o caso do Egeu Choque. O Egeu Choque é uma exceção, ele é um rosa claro, que era para ir numa vibe de princesinha, porém ele vai na vibe de formiguinha, que eu vou explicar depois. Então o Egeu Choque é uma exceção à regra. O Egeu Choque era para ser de outra cor, mas eles quiseram colocar rosa claro e existem algumas exceções à regra, tá bom? Segunda vibe feminina, perfumes mulherão. O que te lembra assim? Você pensa num perfume mulherão, você pensa que cor? Que cor que você pensa?
Óbvio que é o vermelho, né, gente? Você pensa no perfume mulherão, você vai pensar no vinho, você vai pensar no vermelho, você vai pensar naquela mulher com aquele batom vermelho, com aquele vestidão vermelho. Você pensa no mulherão, você pensa isso. Então a vibe perfumes mulherão normalmente são chipres amadeirados ou florais amadeirados, tá? São aqueles perfumes extremamente sedutores femininos. Normalmente são mais florais, mas com um fundo amadeirado pesado e um leve toque adocicado. Às vezes tem uma baunilha, às vezes tem alguma fruta em calda, tá? Normalmente eles têm alguma fruta ali mais suculenta, tá? Pra poder trazer aquela vibe assim, menos, não tão floral, tá? E os perfumes mulherão, a gente tem, por exemplo, o Rouge EDP da Eudora. A gente tem o Florata Red, né, que apesar de ser bem doce, ele tem uma vibe mulherão, sim, porque o Good Girl tem uma vibe mulherão e o Florata Red é inspirado no Good Girl. Isso tem lá no meu e-book, tá? Essa informação aí, que o Florata Red é inspirado no Good Girl, assim como o Imense da Eudora também é, assim como o Jeans da Mahogany também é, tá? Então eu faço essas comparações pra vocês lá no meu e-book, tem todas essas informações, tá? A gente tem o Una Somos da Natura, que é aquele Una todo vermelho, também é um doce frutado, suculento ali, que traz uma vibe mulherão. A gente tem o La Victoria Intense da Eudora, que é aquele que não, o frasco não chega a ser vermelho, mas é um rosa bem fechadão, quase roxo, né? Também vai numa vibe mulherão e existem as exceções à regra que eu falei pra vocês, que tem alguns que não vão ser necessariamente vermelhos, mas os seus acordes são na vibe mulherão, tá? A gente tem também uma exceção à regra que é muito mulherão, é o Her Code, tá? O Her Code, que é aquele perfume do cadeado, inclusive agora acabou de lançar o Her Code Touch. O Her Code, qual que é a cor dele? Preto, mas o preto na perfumaria feminina também traz uma vibe mulherão misteriosa, tá? Os perfumes mulherão não são só os de coloração vermelha. Os perfumes mulherão a gente tem na maioria de coloração vermelha ou colorações mais escuras, do roxo escuro, do azul escuro ou do preto. Tá bom? A gente tem essas colorações. Por exemplo, o Una Infinito da Natura, qual que é a coloração dele? A coloração dele é um preto meio azulado com uns brilhinhos ali que lembra noite, né? E o Una Infinito, ele traz essa vibe mulherão, mas ele traz uma vibe misteriosa, tá bom? Então, assim como o Grace Midnight da Renaudet também traz essa vibe misteriosa e é um frasco mais escuro, mais preto, mais escuro, tá? Então, os perfumes de vibe mulherão vão do vermelho pro preto, pro azul mais escuro, pro roxo bem fechado, tá bom? Então, a gente tem essa vibe mulherão aí dos vermelhos para essas cores mais noturnas. O Glamour, por exemplo, o Midnight também, ele é uma vibe mulherão, bem amadeirado, mas por incrível que pareça, em algumas peles, que eu já experimentei em algumas clientes, em mim ele fica na vibe mulherão, porque o fundo amadeirado dele sobressai na minha pele. Mas tem pele de cliente minha, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é bem jovenzinha, deve ter uns 20 aninhos ali, 19, ela experimentou na pele dela e eu experimentei na pele dela, ficou muito diferente da minha. Na pele dela ele ficou numa vibe mais clean, numa vibe mais leve, uma vibe assim mais fresquinha, sabe? Por incrível que pareça, mas o Glamour Midnight, assim como fala Midnight, né, que é meia-noite, também traz essa vibe de mistério, tá? Tem um outro perfume da Renaudet também, que tem uma vibe de mistério, que é o Eterna Nuit. Também é um frasco de coloração roxa, arroxeada, um vinho meio pro roxo. Também é uma vibe mais noturna. O Élysée Nuit
também é aquele frasco meio arroxeado, meio vinho arroxeado. Todas essas fragrâncias que tem aquela coloração mais arroxeada, mais um vinho meio roxo, tipo a cor dessa sacola aqui da Eudora, assim, tá vendo? Eles têm a vibe mulherão, tá? Assim como lá no Tresor, que é o importado, aquele perfume do frasco de cristal, ele tem essa coloração arroxeada, um vinho arroxeado. Então todos esses, os vermelhos, os arroxeados bem fechados e os pretos, pretos, azulados, são todos fragrância mulherão, tá bom? Próxima vibe feminina, sofisticada. Gente, a vibe dos perfumes sofisticados vão normalmente trazer as roupagens, os frascos de coloração branca ou dourada, tá bom? Normalmente tem marca até que mistura. Tem algumas fragrâncias que o frasco mistura. Por exemplo, o Glam White Mist da Mahogany é um floral branco bem delicado, bem sofisticado, com notas mais limpas, mas o Glam, né, o escrito Glam é dourado, e a florzinha que tem no pescocinho do perfume também é dourado. Então tem algumas marcas que algumas fragrâncias eles misturam ali o branco com o dourado, eles brincam, tá? Porque são as duas cores da sofisticação na perfumaria, é o branco e o dourado, que traz o branco, que traz aquela vibe de pureza, de sofisticação, de pureza, de limpeza, e o dourado, que traz a vibe de sofisticação. Então eles misturam isso e a gente tem fragrâncias extremamente sofisticadas, elegantes, chiquérrimas. A gente tem, por exemplo, o Lily, né? Que cor que é o Lily? Dourado, e o Le de Lily, branco com dourado. A gente tem o Élysée tradicional, que é dourado também, é sofisticado. A gente tem o Golden Eau de Parfum da Eudora, que é todo branco. É o EDP da Eudora branco, então ele é sofisticado. A gente tem o Diva da Eudora tradicional, que ele é todo amarelinho, dourado, né? Lembrando a sofisticação. A gente tem o Ilia Flor de Laranjeira da Natura, que é também um floral levemente frutado, mas é bem sofisticado, bem mais na parte clean, bem mais na parte assim, menos é mais, sabe? Então o Ilia Flor de Laranjeira também traz uma sofisticação, inclusive ele tem inspiração no importado famoso, que tem lá no meu e-book. A gente tem também o Make Me Fever Gold da Mahogany. Gente, o Make Me Fever Gold é aquele perfume que se ele cair da tua mão, ele quebra o chão. Porque o frasco dele é tão pesado, mas que fragrância espetacular, cara. Você passa ele, você pode tomar banho, ele vai ficar 3 dias em você e não sai. Ele gruda e não sai. E é a sofisticação em frasco, tá? Então o Make Me Fever Gold também é inspirado num perfume importado famosíssimo, porém é uma fragrância mais exótica, porque ele é muito clean, muito sofisticado. Então tem pessoas que não gostam. Existem fragrâncias sofisticadas, mais exóticas, que eu sempre gosto de demonstrar. Primeiro, a gente tem o Wildcat da Mahogany, apesar do frasco dele ser preto, mas ele é bem cítrico, tá? A roupagem dele da caixa é de oncinha, então ele traz uma sofisticação. A gente tem também o Elegance da Mahogany, que é um frasco todo preto. Também são 2 exceções à regra, o Wildcat e o Elegance. Eles eram para ser brancos, tá? Mas eles vieram na roupagem preta. Por quê? Eles são elegantes, mas o Elegance principalmente é um elegante mulherão. Então eles quiseram fazer ali uma fragrância, porque ele é muito clean, ele é muito vibe limpeza, nossa, chiquérrimo, dólar. É aquela vibe ali, o Elegance da Mahogany, o preto. Só que ele tem uma vibe sofisticada, mas que mulherão, sabe? Então ele é preto com a tampa dourada. Então a gente pega aí essa vibe sofisticada, a gente vai nessa vibe de fragrâncias mais clean, mais chiques, realmente aquela vibe do Lily, florais mais brancos. O Immense da Eudora, eu sempre aviso isso, eu sempre falo isso pra vocês. O Immense da Eudora, ele é uma exceção demais à regra, ele é muita exceção. Porque o Immense, ele é branco com dourado, o frasco dele, e ele não tem nada de sofisticado, de clean. Ele é vibe mulherão, né? Ele é uma vibe... A coloração do frasco do Immense era para ser arroxeada ou preta,
tá? Era a coloração ideal que era para ser do Imense. Arroxeada, preta, preta com azul escuro, porque ele vai na vibe do Good Girl, tá bom? E o Good Girl é o quê? Aquele saltinho que é justamente dessa cor, preto com um fundo azul misterioso, mulherão, tá bom? Próxima vibe feminina, Clean Girl. O que são perfumes Clean Girl? Clean Girl, in English, significa garota limpa, garota limpinha, limpeza, né? Essa vibe assim de muita limpeza, de frescor, vai te lembrar frescor, tá? São fragrâncias que te trazem uma sensação de, nossa, meu banho durou 10 horas. Então essa é a vibe Clean Girl. São aquelas fragrâncias que te dão uma sensação de banho prolongado, de que aquele cheiro te dá uma sensação que teu banho foi eternamente. Tá? Então, os Clean Girl são normalmente em coloração azul, tá? Azul, alguns brancos com azul, azul turquesa. Vão ter alguns pro amarelo, tá bom? Eu vou explicar por quê. Tem alguns Clean Girl que são amarelinhos. Normalmente, as fragrâncias mais frutadas, suculentas. O que seria suculentas? Não, perdão. Frutadas, não é suculenta que eu queria falar. Frutadas aquosas, isso que eu queria falar. Por exemplo, fragrâncias que te lembram um cheiro de melão, tá? Melão, melancia, né? O Egeu melancia, ele tinha que vir na cor vermelhinho clarinho, porque a melancia é vermelha. Mas você pode perceber que não é um vermelho vibrante, é um vermelho clarinho, porque a vibe do perfume é um perfume aquoso. É um perfume aquático para trazer frescor. Então a gente tem o Egeu Melancia, uma vibe Clean Girl. A gente tem o Ecos Maracujá. A gente tem o Ecos Açaí, que já é meio roxinho, mas ainda é uma vibe Clean Girl, que te dá uma sensação de frescor. Mas o açaí vai quase lá nos docinhos, tá? Mas ainda traz uma vibe de frescor. O Ecos Maracujá é bem Clean Girl, tá, gente? Tem um novo maracujá agora que a Natura lançou também, que eu ainda não experimentei. Não sei se vai entrar na vibe dos docinhos ou vai continuar na vibe Clean Girl, tá? Mas o Ecos Maracujá, o primeiro, cara, é passar aquilo, é tu achar que tu acabou de sair do banho e tu tá no banho eternamente. Que delícia o Ecos Maracujá, que sensação de limpeza maravilhosa, né? A gente tem o Dona da La Rive, que é uma inspiração no Dolce & Gabbana Light Blue, né? As fragrâncias que a gente vende, Moments Paris e Amaca Paris de bolso, que são inspiradas no Dolce & Gabbana Light Blue, né? São também. A gente tem o Florata Blue, que é o Clean Girl mais famoso que existe, é o Florata Blue, que é o Florata Azul, né, que é aquele mais fresquinho, mais delicado, dia a dia, mas dá uma vibe fresquinha, levemente atalcadinho, tá? A gente tem também o Ilia Laços, que é aquele Ilia azulzinho, azul turquesa. A gente tem o Aurin Turquesa, da Eudora, que é aquele Aurin cor de piscina, aquele azul piscina, verde piscina. Ele, gente, ele é bem assim... Ele é bem assim, vou te falar, ele é um Clean Girl mulherão, assim, sabe? Ao mesmo tempo. Porque o Aurin Turquesa, ele traz aquela vibe de frescor, delicioso, o Aurin Turquesa, mas ele é exótico. Então ele não deixa de ser um perfumão, tá? Então o Aurin Turquesa, ele tem um pé lá e outro cá, tá? A gente tem também o Biografia da Natura, o Biografia tradicional, primeiro, que a coloração dele é azulzinha, tá bom? Então a gente tem aí esses exemplos aí de Clean Girl. Perfumes formiguinha, vibe formiguinha. Gente, vibe formiguinha, não precisa falar, são os perfumes docinhos, os mais docinhos com cheiro de bala ou de fruta muito doce, né? Por exemplo, normalmente são colorações rosa pink, roxo, bem roxo, sabe? Que lembra frutas suculentas, framboesa, amora, essas frutas em calda, cereja em calda, vermelhinho, bem cereja, né? Essas fragrâncias são formiguinha, essas colorações formiguinha. A gente tem o Egeu Dolce do Boticário, a gente tem o Crisca Choque, que é quase o mesmo cheiro do Egeu Dolce. São dois perfumes com cheiro de pirulito, de bala, né? A gente tem o Kiss Me Rosa Marcante, da Eudora, que também é um rosa pink, coloração dele. O Kiss Me Cabernet. A gente tem o Egeu Choque, só que o Egeu Choque foge à regra, como eu falei, é um rosa clarinho.
Todas essas fragrâncias que te lembram doce, 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 são as fragrâncias formiguinha, tá bom? Os masculinos, para o vídeo não ficar muito longo, os masculinos a gente tem os sedutores, os executivos, os aventureiros, os praianos e os casuais. Os sedutores dos masculinos, a gente tem os perfumes normalmente de coloração marrom, do um amarelo pro marrom, tá? Os sedutores, eles vão das colorações amarelo, meio mel pro marrom. Normalmente são essas colorações dos perfumes sedutores, tá? Alguns têm coloração vermelha, sedutores masculinos têm alguns de coloração vermelha, tem alguns de coloração ali, tem alguns pretos nos sedutores, mas os pretos normalmente são de outra vibe que eu já vou explicar, mas tem alguns sedutores de coloração preta, tá? E aí os sedutores que vão nessa coloração mais marrom, a gente tem o Malbec, né, que é o primeiro top 1, a gente tem o Malbec Clube Intenso, a gente tem o Malbec X, Malbec Flame, né? São perfumes extremamente sedutores. A gente tem o Clube Six Voyage da Eudora, que é o Clube Six marrom, que todo mundo desmaia se tiver calor, se tiver perto da pessoa. Clube Six Voyage, Clube Six Exclusive, meu amor. Dá vontade de arrancar pedaço da pessoa. A pessoa que tá com o Clube Six Exclusive. Dá vontade de arrancar pedaço. De tão gostoso que é aquela nota de uísque com abacaxi caramelizado. Maravilhoso. Pra mim é o melhor perfume sedutor nacional de todos os tempos. Pra mim é o Clube Six Exclusive. Eu sei que pra maioria das pessoas é o Malbec, né? Mas eu sou apaixonada no Clube Six Exclusive, tá? A gente tem também o Impression tradicional da Eudora, que é um eau de parfum masculino da Eudora com a coloração marrom meio amarelada. A gente tem o Volpe, né? A gente tem o Natura Homem Sagaz, que é o vermelho, né? O Natura Homem Sagaz é muito sedutor. E a gente tem o Homem Coraggio também, né? Que ele vai na vibe do One Million. Não parece quase nada com One Million, mas vai na vibe do One Million, tá? Então esses são perfumes de vibe de sedução. Você pode reparar que são amadeirados com toques adocicados. Todos os perfumes sedutores têm um toque doce, tá? Tanto nos masculinos quanto nos femininos. Bota isso na tua cabeça. Todo perfume sedutor tem que ter um toque doce, tá bom? Perfumes executivos e poderosos dos masculinos são normalmente de coloração preta ou coloração cinza, tá? A gente tem o Clube Six tradicional da Eudora, que é do frasco cinza. A gente tem o Clube Six Cassino da Eudora, que é o do frasco preto. A gente tem o Clube Six Intenso da Eudora, que é com o frasco preto, meio preto com branco também. A gente tem o Impression in Black da Eudora, que é o frasco todo preto com fundo de couro. Normalmente os poderosos são perfumes com fundo amadeirado, porém eles são especiados. Vai ter nota de couro, vai ter nota de cardamomo, vai ter nota de cravo, vai ter nota de especiarias, tá? Pimenta preta. Então, assim, eles não são... Os sedutores são diferentes dos poderosos e dos executivos. Os amadeirados, os sedutores são amadeirados com toque doce. Os poderosos são amadeirados com toque especiado, tá? Especiado, aromático, eles vão ter ali um toque alavandado, vão ter uma pimenta, vão ter uma especiaria, vão ter um anis estrelado, vão ter uma nota de papiro, vão ter um negócio diferente, tá? Então, os executivos é aquela perfume com nota de couro, que vem na tua cabeça um homem com terno todo preto, vindo andando na tua direção. É tipo isso, são essas vibes assim. São perfumes que você sente o cheiro, você pensa num homem importante. Você não pensa num homem sedutor, você pensa num homem sério, num homem importante. Essa é a diferença, por isso que não tem o doce, tá? Os perfumes poderosos não tem toque doce, tem toque especiado, tá? Então, como eu já dei exemplo pra vocês, Impression in Black, Malbec Black, a gente tem o Sport R da Mahogany, que é inspirado no Ferrari Black, o Ferrari Black, né? Latitude Stamina da Renaudet, que também é inspirado no Ferrari Black. A gente tem o Natura Homem, né? O tradicional, que o frasco dele é cinza, tá? Todos esses que eu tô citando pra vocês tem essa vibe homens poderosos, tá? Vibe aventureiros. O que é a vibe aventureiros? São os perfumes verdes,
tá bom, gente? Por exemplo, Caiaque Aventura, Caiaque Urbe, Arbo tradicional, que é aquele cheiro verde, aquele cheiro de folha, aquele cheiro de musgo, aquele cheiro úmido, aquele cheiro que mistura um fundo amadeirado com algo verde, herbal, sabe? O Latitude Adventure, também da Rinode, que é o Latitude verde, que ele é muito pesado, cara. Ele é verde, mas ele é pesadaço, tá? Ele é muito forte. O Latitude Adventure são fragrâncias que os aventureiros são fragrâncias que são marcantes, mas eles têm ali uma pegada descontraída, tá? Eles têm um toque verde, assim como o Arbo, né? Eles têm um toque ali verde ali que traz uma pegada mais despojada, tá bom? A gente tem os praianos e os perfumes de academia, que são os perfumes azuis, são os perfumes aquosos, são os perfumes aquáticos, perfumes aromáticos. A gente tem o Eudora H, a gente tem o H Aqua, perdão, o H Aqua, a gente tem o Egeu Blue, a gente tem o Caiaque, a gente tem o Caiaque Oceano, o Caiaque O2, a gente tem, deixa eu lembrar, esses que eu tô passando pra vocês, normalmente os frascos vão ter essa coloração azul, tá? Vão ser perfumes frescos, aromáticos, que te traz uma vibe mais refrescante. O H Refresh, o H Ready, da Eudora também, que são azulzinhos, o H Aqua, todos eles vão trazer essa vibe mais fresca. O Invictus, tá? Todos são essa vibe mais aquática, tá bom? E os últimos são os casuais masculinos. Os casuais são aqueles perfumes para qualquer ocasião, para qualquer ocasião, tá? São aqueles perfumes Eudora H, Egeu Original, Caiaque Tradicional, são perfumes assim para qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Você pode trabalhar com eles, você pode... O Empire Tradicional também é casual, apesar dele ser madeirado, mas ele não incomoda, apesar dele ter presença, ele tem um frescor. Então o Empire entra nos casuais, o Empire Tradicional. O Empire Intenso entra nos poderosos, tá? O Empire Tradicional também entra nessa vibe mais casual. Os casuais vão se encaixar em qualquer ocasião, para sair, para trabalho, para ir em qualquer lugar, tá? São perfumes que são versáteis, se encaixam em qualquer situação, tá? Então a gente tem os casuais que normalmente são os fougère aromáticos, tá? Todos os perfumes fougère aromáticos vão entrar aí nos casuais, tá bom? São aqueles perfumes assim que todo mundo gosta. Quasar, né? Quase todos da linha Quasar, tirando o Quasar Fire, são casuais, tá? Você pode usar em qualquer ocasião. A linha Quasar, tá? Quasar, Egeu Blue não. Quasar, Egeu Original, todos os Quasar, menos o Quasar Fire. Quasar Fire entra nos sedutores, tá? Mas todos os outros entram na vibe casuais. Então todos esses perfumes aí vão ter essas vibes aqui eu passei pra vocês. O vídeo de hoje eu quis trazer essas vibes de cada perfume, de coloração, de fragrâncias, famílias olfativas, para vocês entenderem mais um pouco sobre como funciona a perfumaria. Se você quiser aprender muito mais do que o que eu falei aqui hoje, gente, você pode adquirir o meu e-book, que vai estar fixado o link aqui no primeiro, vai estar o primeiro link aqui no topo dos comentários. Você pode estar adquirindo o meu e-book para você começar a estudar hoje sobre fragrâncias, ser um expert em fragrâncias e aprender muito mais e vender muito mais, porque você sabe o que você está vendendo. Então você sabe indicar para o seu cliente porque você entende. É muito mais fácil você indicar uma coisa que você entende do que uma coisa que você não entende, tá bom? Então, conhecimento nunca é demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.